Este programa tem o apoio de Seiko Astron. O tempo não espera por ninguém, mas o Seiko Astron acompanha-o onde quer que vá. Com precisão atómica, 1 segundo a cada 100 mil anos, sem necessidade de mudança de bateria e apenas alimentado por energia luminosa, ajusta-se a qualquer fuso horário. Seiko Astron, o primeiro relógio GPS solar do mundo no seu pulso. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Afinal, a TAP vai permanecer no Estado? Trata-se de uma decisão que incorpora a abertura ao capital de um investidor ou mais até 44,9% do capital da empresa e de 5% aos trabalhadores. Luís Montenegro, antes do almoço, anunciava a privatização da TAP esta quinta-feira, mas não na totalidade. O primeiro-ministro explicou em traços gerais como o governo pretende passar a companhia aérea, de novo, para mãos privadas. Mas como vai ser feito o negócio e que implicações terá? São perguntas para a conversa com Ana Suspiro, jornalista da secção de Economia do Observador, que há muito acompanha o setor dos transportes, em particular o setor da aviação. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de sexta-feira, 11 de julho. Bem-vinda, Ana. Olá, Ricardo. Ana, qual era a ideia inicial do governo sobre a privatização da TAP? Ora bem, na primeira versão deste governo, queria-se vender até 100% do capital da TAP. Sempre foi essa a ideia do governo da AD. Mas já no anterior governo tinham chegado à conclusão que não seria possível e já estavam a trabalhar num cenário de venda de uma participação minoritária na TAP. Porquê? Porque havia a oposição clara do Partido Socialista, na altura o maior partido da oposição, à venda da maioria do capital. E, portanto, agora avança com uma venda de 49,9%, ou seja, o Estado mantém o controle? O Estado mantém o controlo. Sim, o Estado mantém 50,1% do capital, enquanto que tu tens o futuro acionista privado da TAP com 44,9%, porque há 5% que ficam para os trabalhadores. Mas o objetivo desta operação, por um lado, é passar a gestão da TAP para o grupo privado que vier a vencer, e, por outro lado, esta é apenas a primeira fase de privatização. Tu, quando começas a vender uma empresa, normalmente só acabas quando venderes a totalidade da empresa. E é esse o objetivo assumido do governo, ainda que comece, enfim, mais devagar, mais suavemente. E sabemos alguma ideia de quanto vale a TAP? Há um valor? Há vários valores, há muitos valores. No limite, há duas avaliações independentes que foram e atualizadas que foram entregues ao governo nos últimos meses. Essas não se conhece o valor, sabe-se que elas existem, mas depois há o valor de referência que todos nós temos na cabeça, que é a ajuda que o Estado, a injeção que o Estado fez na companhia nos últimos anos e que está... Podemos falar em valores da ordem dos 3 mil milhões de euros. Agora, a TAP vale 3 mil milhões de euros? Provavelmente não vale 3 mil milhões de euros. Já houve números no passado que apontavam, nomeadamente, por exemplo, quando houve um processo de negociação com a Lufthansa, ainda na altura em que David Neumannn era o maior acionista, falava-se em valores da ordem dos 1.000 milhões de euros, portanto, um pouco mais de 1.000. Obviamente que isto foi antes da pandemia. A TAP hoje é uma empresa um bocadinho mais pequena porque teve que reduzir devido a imposições de Bruxelas, mas muito mais capitalizada e financeiramente mais forte. Ana, só aqui também para situarmos os nossos ouvintes neste percurso mais recente da TAP. Portanto, a TAP foi primeiro privatizada, depois nacionalizada, foi isso? Só para situarmos aqui antes... Sim. A TAP foi privatizada, a maioria do capital, em 2015. Depois, em 2017, o Estado recompra uma parte e passa a ter a maioria do capital, mantendo-se a gestão
privada, e em 2020, depois da ajuda pública e da venda, da saída do acionista David Neeleman, o Estado passou a ter 100% da TAP. Portanto, isso coincide com o governo PSD de António Costa, sim. E depois sim. o governo PS. Exatamente. A primeira operação foi feita por Passos Coelho, o governo de Passos Coelho, depois o governo de António Costa reduziu a posição dos privados e acabou por comprar a totalidade da empresa. Já regressamos à conversa com Ana Suspiro, jornalista da secção de Economia do Observador, que acompanha a área dos transportes, nomeadamente a área da aviação. E quem quer comprar a TAP? Estamos de regresso à conversa com Ana Suspiro, jornalista da secção de Economia do Observador, que acompanha a área da aviação. Ana, há obrigações para o comprador, por exemplo, manter a base em Lisboa? É sempre uma preocupação onde fica aquela coisa chamada hub? Sim. Obviamente que essa é uma obrigação, mas também há quem diga que nem era preciso que ela estivesse lá, uma vez que é o maior ativo da TAP, porque é que um comprador da TAP ia destruir aquele que é o maior ativo da TAP, que é o hub de Lisboa. Não faria sentido. Mas sim, também tem que manter a sede e a gestão em Portugal. Tem que manter algumas rotas consideradas estratégicas pelo Governo e nós neste momento não sabemos quais são. Não sabemos se é Brasil, se é Adivinhamos, Angola, podemos adivinhar se é Ponta Delgada. O serviço, obviamente que há essa questão da coesão territorial, que envolve as ilhas e os aeroportos secundários de Portugal. Há também os chamados destinos da diáspora portuguesa, não é? Portanto, obviamente que Estados Unidos, Brasil, se calhar até Venezuela, os PALOP seguramente, os países africanos. Claramente que essas rotas têm que ser mantidas, fazem parte das obrigações, vão fazer parte das obrigações do futuro acionista da TAP. E há pouco falavas dos 3,2 mil milhões de euros que os contribuintes deram para salvar a TAP. Há alguma hipótese de nós, contribuintes, reavermos esse dinheiro? Olha, na apresentação que foi feita pelos ministros das Finanças e das Infraestruturas, está lá dito que o objetivo é a devolução aos contribuintes do dinheiro que foi posto na TAP. Agora, a questão é quando e em que termos e na medida do possível. Depois o Ministro das Infraestruturas fez aqui a ressalva dentro daquilo que será possível, porque obviamente percebe-se que é difícil, e logo a seguir o Ministro das Finanças deu claramente a entender que não será possível nesta fase que isso aconteça. Porquê? Porque para isso, se o Estado vai vender metade da TAP, para ter 3 mil milhões de euros de volta, a TAP teria que valer o dobro deste valor, milhões. Mais de 6 mil milhões de euros. Mais, exato. E como disse Miranda Sarmento, isso é mais do que o que vale a Air France KPLM em bolsa. A Air France KPLM é um dos maiores grupos europeus e um dos candidatos à compra da TAP. E vale 3 mil milhões de euros em bolsa. E sendo este um governo minoritário, e há pouco já explicaste o percurso recente da TAP, já vimos este filme no passado, este negócio, esta ideia ou esta proposta de privatização pode acabar por voltar para trás? Eu não diria voltar para trás, ela pode não avançar, ou seja, pode não pode ser... nem descolar. Pode não descolar, ou seja... claramente que eu acho que estão reunidas, apesar de tudo, condições políticas mais fortes do que estavam há um ano para fazer esta operação. Porque José Luís Carneiro, que está à frente do Partido Socialista, não tem a mesma posição, digamos, que apaixonada que tinha um antecessor sobre este tema, porque, aliás, Pedro Nuno Santos teve este dossiê e foi por causa da TAP que ele se demitiu, não é? Que ele foi demitido. E repetiu várias vezes que Exato. Salvou a TAP, não é? Pronto, exato. Tinha uma relação afetiva com, digamos assim. Eu acho que José Luís Carneiro é mais conciliador em outras áreas, não é só nesta, mas esta claramente que sim. Também temos o Chega, que vai ter uma palavra a dizer, porque o Chega neste momento é o maior partido da oposição. Obviamente que sozinho não pode travar a operação, mas o Chega tem demonstrado que não quer que o Estado perca o controle da TAP. Portanto, aqui o que é que pode correr mal? Perguntas-me tu, o que é que pode correr mal do ponto de vista político? Por um lado,
perceber-se que vai haver uma segunda fase ou que é a intenção fazer-se uma segunda fase para vender a maioria do capital, ainda que possa nem ser este governo nem nesta legislatura, mas se tu começas, crias a expectativa no comprador... E na segunda fase há uma percentagem? Há de ser o Estado perde a maioria, não é? Quer dizer, qualquer... Não se sabe, mas venda 10, venda 20%, claro, fica sempre minoritário e as condições de equilíbrio na empresa mudam. Há essa questão e depois há outra coisa que é estas condições que o Estado vai garantir na TAP, estes interesses estratégicos, vão ser assegurados através de um acordo parasocial que vai ser negociado com os candidatos. Ou seja, ninguém tem à partida as garantias do que é que vai sair dessa negociação e se vai ser suficientemente robusto para que o Estado consiga cumprir, para que este governo consiga assegurar que os objetivos que colocou são mesmo garantidos. E sabemos quem são os candidatos? Sabemos quem são 3 candidatos que publicamente se manifestaram e inclusive já reuniram com o governo os 3 maiores grupos de aviação na Europa, que é a Air France KLM, a Lufthansa e a IAG, que é a dona da British Airways e da Iberia. Sendo que, e isso foi dito e lembrado, a TAP é neste momento praticamente a única empresa que resta comprar na Europa, porque todas as outras já foram mais ou menos absorvidas. E há uma empresa por isso também muito apetecível, porque tem um posicionamento no Atlântico Norte e sobretudo no Atlântico Sul, que outras companhias europeias mais centrais na Europa não têm. E a acreditar, Ana Suspiro, que tudo corre como está planeado, tudo corre super bem, quando é que nós, contribuintes, entregamos a chave da TAP ao novo dono? O Governo acredita que será possível fazer a operação em 1 ano, ou seja... Toda? Ou esta 4 primeira fases? Fase? Não, esta primeira fase que será, que terá, por sua vez, 4 etapas. Pré-qualificação dos candidatos, apresentação de propostas não vinculativas, apresentação de propostas vinculativas e depois há uma fase opcional que é a negociação com os candidatos que tiverem as melhores ofertas. E são essas 4 fases que vão levar 1 ano. Mas a concretização da operação pode demorar mais tempo. Porquê? Uma das principais razões é que a Comissão Europeia vai ter que se pronunciar. Por um lado é uma concentração europeia, portanto há aqui questões de concorrência, ou pode haver, e a TAP é uma empresa em reestruturação ainda, portanto Bruxelas tem uma palavra a dizer neste dossiê, portanto essa parte pode até demorar um bocadinho mais, ainda que se escolha o futuro acionista da TAP em 1 ano. Obrigado, Ana. Obrigada eu, Ricardo. Ana Suspiro é jornalista da secção de Economia do Observador e há muito que acompanha a área dos transportes, nomeadamente a área da aviação. Ficam ainda algumas notas importantes para esta sexta-feira. Joana Marques deverá ser ouvida no âmbito do processo movido pelos Anjos contra a humorista em tribunal. Sergei Lavrov, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, é esperado em Pyongyang para uma visita oficial à Coreia do Norte. Também esta sexta-feira assinalam-se os 30 anos do massacre de Srebrenica, na Bósnia, considerado o pior crime de guerra cometido na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. 8.000 muçulmanos bósnios foram mortos em poucos dias por forças sérvias. O comandante, Ratko Mladic, foi condenado pelo Tribunal Internacional de Justiça a prisão perpétua e, aos 83 anos, continua preso. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana.